Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Estamos de volta. É a rentrée do Isto é o Povo a Falar. Olha, tal como os partidos políticos muito recentemente fizeram as suas rentrées depois das férias de verão, muito ao estilo das festinhas dos santos populares. Outra coisa que achei que houve um foco diferente por parte da comunicação social foram as universidades para uns, academias para outros, campos para ainda outros, onde, de alguma forma, os jovens iam aprender a ser os repetidores ideológicos daquilo que cada partido tem para oferecer. A verdade é que me parece um bocado estranho que sejam muitos daqueles que deixaram a nossa economia de joelhos, a saúde de joelhos, o ensino de joelhos e a justiça de joelhos que andem a ensinar alguma coisa nesses fóruns. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estamos consigo de segunda a sexta-feira neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, ou seja, para o que resta deste mês, é vinho novo em odres velhos. É como se fosse, digamos, um spin-off de um ditado português que diz que burro velho não aprende línguas. É um bocado assim, é entender se o nosso país pode ser transformado se os atores continuarem a ser os mesmos. É que isto já começa a ser caso para psiquiatria, porque, por incrível que pareça, Portugal parece que tem uma fixação com aqueles que foram os seus carrascos. E temos que olhar. E é verdade, sim. Por vezes agarramo-nos àquilo que foi uma centelha de brilhantismo dessas pessoas ou desses governos, alguma coisa boa que eles fizeram, mas esquecemos-nos de todo o obscurantismo ao qual fomos votados. E quando olhamos para a classe política, faz lembrar uma frase de Abraham Lincoln, que dizia: "Eu prefiro ser um bom Zé Ninguém do que um mau alguém." Aqui em Portugal, os políticos andam a querer ser alguém na vida. Digo eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, pode ser que ao longo deste programa consiga ver algumas das novidades do nosso cenário, que ao longo do tempo depois iremos com certeza explicar e mostrar essas imagens que foram escolhidas, mas é nosso convidado de hoje, alguém que também ao longo dos últimos anos tem dedicado uma grande parte do seu tempo a tentar analisar e de alguma forma diagnosticar aquilo que é o país Portugal e aquilo que é também a atividade política e económica no nosso país. Jorge Marrão, muito boa noite, obrigado por estar aqui, é sempre um gosto e de facto é ótimo poder abrir esta nova temporada com alguém que conhece de alguma forma Portugal de les a les e conhece também esta quase fixação que de facto temos com algumas figuras e que nos vamos esquecendo de que
nós não estamos propriamente a viver o melhor deste mundo e alguém nos trouxe até aqui. Achas que isto é algo cultural? Precisamos de ultrapassar? Qual é o diagnóstico que fazes? Então, boa noite. Antes de mais, quero agradecer o convite para, no fundo, voltar aqui a este povo a falar agora com um cenário novo e muito bonito. O tema que trouxeste é muito interessante porque nós, como sociedade, há 50 anos, e temos de nos lembrar que, no fundo, somos uma sociedade democrática jovem, os capitães de Abril eram todos jovens e hoje estão envelhecidos, estão gastos e parece que o país tem que fazer uma reverência permanente, mas essa reverência permanente que lhe é merecida do ponto de vista político, porque nos trouxeram a liberdade, não deveria ser uma reverência permanente sobre alguns dos valores que eles continuam a professar e que querem que a sociedade fique agarrada. E já nem se lembram porque é que se calhar derrubaram o regime anterior, porque se tornou um regime fechado, um regime oligárquico, em que as pessoas tinham pouca mobilidade social e em que havia temas complexos para resolver e que o regime não conseguia resolver. E, portanto, nós estamos numa situação similar com outro tipo de problemas. E, portanto, essa é a parte triste da história. Depois há a parte, diria, social que os jovens devem perceber. Em 1974 havia 38 idosos por cada 100 jovens. Hoje há 183 idosos por cada 100 jovens. Portanto, é uma sociedade jovem que tem que carregar com todo o envelhecimento e provavelmente nós não nos preparámos para isso. E, portanto, os jovens fazem aquilo que parece fazer sentido, que é uns imigram, outros resignam-se, deixam andar, mas todos eles estão numa situação, acho eu, de algum desencanto sobre o que é a política. Falaste nas academias, nas universidades, e o que é estranho é que não se conseguiu promover nenhum jovem, ou seja, foram os velhos que foram dizer aos jovens o que é que os jovens tinham que fazer. Pois é, Jorge. Que é uma coisa estranha, não é? Os jovens, pela sua energia, pela sua própria juventude, têm que fazer alguma coisa. Eu, como pessoa mais velha, neste caso posso dizer que o que os jovens têm que fazer é despedir os velhos, os que têm os valores envelhecidos e os métodos e a falta de criatividade, de espontaneidade. No fundo, é uma sociedade, nós temos uma sociedade realmente envelhecida nos métodos, nos valores e, portanto, por mais que isso choque a minha geração mais velha, a verdade é que é um legado que não nos deveria orgulhar de forma nenhuma. Mas a política hoje até cria jovens envelhecidos. Às vezes vejo os jovens dos partidos e não vejo nenhum jovem, por exemplo, de um partido a revoltar-se contra o seu líder. Que normalmente havia sempre uma animosidade entre as juventudes partidárias e a liderança. E a liderança, não é? Sim, Portanto, sim, os jovens estavam sempre a tentar fazer mudanças que os mais velhos não queriam. E, portanto, nós estamos numa narrativa de uma sociedade que parece mais justa, mais igualitária, mais ordeira, mas, no fundo, nós todos sabemos que estamos numa situação muito frágil e que, ao primeiro abalo, iremos sofrer. Portanto, acho que o programa de começar com o vinho novo em Odres Velhos, só estou preocupado porque eu acho que o vinho novo, algum deles já nasce envelhecido. Eu acho que é o que me preocupa mais. Sabes que não foi inocente eu utilizar a expressão de repetidores ideológicos, porque no fundo foi aquilo que eu vi nas intervenções dos jovens nestas academias. Eu não vi nenhum jovem dos que interviram, porque na realidade a maioria estava lá a ouvir os velhos que nos trouxeram até aqui a dizer como foi brilhante o nosso caminho até aqui, não é? E esse é que é um dos grandes desafios, e nós já vamos falar, porque aparentemente
o PS e António Costa agora lançaram uma série de medidas para combater, por assim dizer, a dificuldade que é manter os jovens e os talentos em Portugal. Mas já lá iremos. Porque quando olhamos, por exemplo, para os nomes que estão em cima da mesa para as presidenciais, é mais do mesmo. Embora o nosso regime seja semipresidencial. Sim, semipresidencial. É interessante essa ideia dos repetidores ideológicos. Nós temos uma situação paradoxal em que temos um Primeiro-Ministro e um Presidente da República, os mais velhos da Europa, provavelmente no cargo. E, portanto, há uma dificuldade na sociedade até de fazer o diagnóstico deste problema do envelhecimento. Eu vejo quando discuto isto com as pessoas da minha idade, portanto, mais velhas, elas próprias ficam assustadas porque querem um respeito, eu diria, pessoal e institucional dos jovens, e não percebendo que eles próprios podem estar a criar um problema aos jovens. Eu costumo dizer, eu fui há dias convidado para falar numa conferência, numa terra muito envelhecida, e perguntei-me a mim mesmo, olhei para a plateia, e eu acho que a média de idade eram 55 anos, 60. E nós estávamos a discutir o futuro. E eu pensava, mas como é que se discute o futuro de um país com pessoas daquela idade? As pessoas dessa idade estão só a querer que não lhes traga muito o futuro, que a reforma seja tranquila, mas não podem ser eles os protagonistas do futuro. E depois há uma dificuldade, porque a longevidade, e ainda bem, que chegou às sociedades, torna-nos mais ativos e torna-nos mais úteis. Mas nós temos que saber sair de cena, porque se nós não soubermos sair de cena, isto é como, no fundo nós somos máquinas, quer dizer, uma máquina, há uns anos, agora um parênteses, há uns anos estava numa conversa com o ex-ministro Nuno Crato, e ele é que me explicou que os grandes teoremas de matemática estão todos descobertos abaixo dos 30 anos ou abaixo dos 25. Acima dos 30 ninguém descobre nada. Que é uma coisa... Mas porquê que é isso? Porque o nosso auge intelectual de maior criatividade é nessa... E é a criatividade que permite encontrar soluções de problemas complexos. Isto é onde é que eu queria chegar. Ou seja, nós não aceitamos que somos máquinas que vão tendo a sua degradação normal. E que, portanto, há que deixar entrar novas máquinas, pessoas diferentes. E, portanto, há aqui e este impasse é um impasse real na sociedade portuguesa, e é um impasse que não vai ser fácil de ultrapassar, porque todas as sociedades que envelheceram têm todas mais ou menos a mesma característica. São todas sociedades estagnadas. São sociedades que falta-lhe pujança económica, de empreender, de tomar riscos. As pessoas percebem que a grande diferença entre um casal ter filhos ou não ter filhos é muito grande. Porquê? Porque o filho obriga-o a ser mais conservador logo. Não pode assumir tantos riscos. E, portanto, o que acontece? Nós criamos uma sociedade em que, como eu costumo dizer, há hoje uma solidariedade social, que é uma solidariedade social invertida, que são os mais velhos que, depois de terem tirado o rendimento aos mais novos, porque não modificaram as estruturas, são aqueles que agora ajudam os mais novos e dizem, tenho que ajudar o meu filho, tenho que ajudar o meu neto. E eu pergunto que faço, e porquê? Porque não criamos condições para eles serem autónomos. Estamos a entrar num ciclo que parece que não tem saída. E as políticas todas são muito pensadas numa lógica envelhecida. E por isso, cada vez que aparecem essas academias, essas universidades, o que me lembro é assim, lá vêm mais os velhos, com aquelas teorias que de vez em quando é preciso dar uma boa aos próprios, de vez em quando é aos velhos, depois é as mulheres, depois é o não sei quê, depois é os reformados, depois é isto. Quer dizer, e não tratam da sociedade como um todo e querem tratar grupos de forma individual para dizer que estão preocupados. E, portanto, o problema do país não é um problema de cotas, não é um problema de cotas disto, daquilo ou daquilo outro. Eu acho que o problema do país é um problema coletivo, que é preciso que realmente se pense nisso de uma forma diferente. Na parte em que eu irei contribuir, mas, obviamente,
terei sempre que pensar que o futuro tem que estar na juventude, não há, enfim, Claro. não, parece evidente. Mas ainda, e voltando a isto, que é a lista dos possíveis presidenciáveis... Sim, desculpa. Não tem problema. Acho que a tua deambulação foi ótima. De facto, não vemos caras novas, são os nomes de sempre. Eu não estou a dizer que todas as notícias que saem são verdadeiras e que aquela pessoa vai eventualmente concorrer. Mas é Marcos Mendes, Durão Barroso, Pedro Santana Lopes, sei lá, isto são só os da direita, não é? Sim, o diagnóstico que eu faço sobre isso é o país afunilou sobre um conjunto de protagonistas, ou seja, nós todos temos uma espécie de um Elite? monopólio político de um conjunto de pessoas que é por mérito delas, ou seja, elas próprias. E eu respeito muito quem se dedica à causa pública e que dá só trabalho de estar a pensar nos outros. E isso, os políticos, que eu costumo, às vezes, faz crítica à política de forma violenta, e eu faço muitas. Há uma coisa que eu sei, não há política sem políticos. Portanto, se não são estes, serão outros. O tema é que nós não criamos as condições para que possam surgir outras pessoas fora desses panoramas. Diria que, no caso, nos últimos anos, não é verdade, a Iniciativa Liberal e o próprio Chega e o Bloco de Esquerda, num momento muito específico da vida política portuguesa, foram pedradas no charco, ou seja, foram partidos que apareceram com um novo discurso, uma nova maneira de fazer política e com bases mais rejuvenescidas ou, eu diria, mais comprometidas, mais engagé. Okay. Todos os outros, enfim, aquilo tudo é um ritual institucional que não alimenta nada. Mas é importante perceber que esta relação é uma relação benéfica para ambos, para a política e para os eleitos e para o eleitorado. Porque, sendo o eleitorado envelhecido, ele também quer ver do outro lado pessoas envelhecidas a tratarem dos seus assuntos. Ou seja, há aqui uma espécie de uma... Sim, mas uma coisa é o voto, outra coisa é aquilo que é necessário fazer. Nós ao longo destes anos em que temos a oportunidade de conversar aqui, temos falado muitas vezes em mudanças estruturais, que é aquilo que de facto falta ao país. Mas se estas pessoas, na época em que estavam mais envolvidas, não foram capazes de fazer, ou seja, nós, a geração mais antiga, já consegue reconhecer que este fulano não nos levou a lado nenhum, mas continuam a ser eles a aparecer em cima, mas a comunicação social aí a comunicação social tem um papel sempre decisivo para criar novas narrativas que abalem a sociedade e que eles percebam que é por aí que a sociedade devia ir. Há uns anos, por diversas horas de razão, acho que se produziram muitos juízos. E eu cheguei a um ponto que, nas conversas sociais, em que as pessoas diziam: mas como é que é possível um juiz com 30 e poucos anos decidir bem? Um jovem que não sabe o que é a vida. Eu pensei assim: Alexandre o Grande conquistou o mundo, tinha 30 anos. Napoleão, que idade é que tinha? O Cavaco Silva, quando foi primeiro-ministro, que idade é que tinha? Quer dizer, de repente, nós temos os mais velhos a dizer que uma pessoa com 40 anos ou com 50 anos é muito jovem e que não tem experiência nenhuma. Mas está tudo louco. Quer dizer, não é assim que a sociedade funciona. Nós temos que perceber que temos que ir escolhendo pessoas que queiram fazer coisas diferentes e queiram... E isso, obviamente, só pode vir da parte da juventude, porque o mais velho quer manter tudo numa situação como está e, portanto, não quer que se abale muito o edifício, não é? Mas, por exemplo, olhando... creio que foi o CDS, ou ontem, ou que fez a sua rentrée, não é? O Nuno Melo é o presidente do partido. Mas o que não falta é o currículo do Nuno Melo no CDS. Assunção Cristas, Manuel Monteiro, Paulo Portas. Depois o Paulo Portas fala na academia também, ou no campus da Iniciativa Liberal. Quer dizer, entendes onde é que eu fico preocupado e achamos que, de facto, ao ser as mesmas pessoas, eventualmente o futuro não vai ser muito diferente do que aquilo que temos atualmente? Eu julgo que o futuro de Portugal é sempre feito através de choques. Ou seja, nós somos uma sociedade que
tem dificuldade em autorregenerar-se. Em geral, quase todas as sociedades. Eu, quando estive nessa conferência, e, enfim, um Alentejo, em Castelo de Vigo, estava-me a lembrar, e fui ver, tentar perceber, o tema da conferência era sobre o desenvolvimento. E a pergunta que eu fiz a mim mesmo foi, mas quais são as teorias que há sobre o desenvolvimento económico? E encontrei um autor, um geógrafo, que dizia, Jerry Diamond, dizia, que fez uma comparação entre as crises pessoais e as crises institucionais. O que ele dizia é, primeiro é preciso, quando eu quero mudar a minha vida, é preciso reconhecer que eu estou em crise. Tenho que aceitar que estou numa crise. E depois tenho que aceitar várias coisas. Tenho que aceitar a minha responsabilidade na crise. Tenho que aceitar que... Para sair vai doer? Vai doer. Tenho que delimitar o problema. Okay. E, portanto, essas pessoas ainda não aceitaram que há uma crise que também é revelada pela forma como eles estão a aparecer. Não é que eles não devam aparecer. O que eu quero dizer é, não é que não deva aparecer Paulo Portas, não é que não deva aparecer Pedro Santana Lopes, ou Marcos Mendes, ou pessoas mais envelhecidas, não é isso. A crise é o facto de não aparecerem outras pessoas mais novas que consigam competir com as suas narrativas. Essa é que é a verdadeira crise. E, portanto, é uma crise, é uma espécie de uma metalinguagem quase, quer dizer, eu participo numa coisa que eu quero resolver, mas do qual eu faço parte também tenho a responsabilidade para isso acontecer. Mas aí é onde existem algumas vozes que dizem que estas pessoas, portanto, este grupo que tu consideras que monopolizou de alguma forma a política, são eles que controlam a subida ou a descida do elevador. E isso faz com que os jovens, mesmo envolvidos na política, tenham algum receio, lá está, de ir contra, já nem é só o chefe. É o histórico do partido. Pronto, mas aí vem a responsabilidade dos próprios jovens, que se têm que revoltar contra isso. Ou seja, nós não podemos, ou seja, não pode ser as pessoas mais velhas a dizer aos jovens também fazer, tem que ser os jovens também a analisar a situação e dizer, a gente tem que fazer aqui qualquer coisa. Essa é a sua responsabilidade, porque eles, quando forem jovens, fizeram isso. E nós não podemos também estar a acusar essas pessoas de não, porque eu recordo-me, no caso de Pedro Santana Lopes, até à pancada andava na universidade, fisicamente. Portanto, tinha também coragem física, não é só coragem política, e coragem física. Quando aquilo dava para o torto, andavam à pancada nas reuniões de alunos. Portanto, é uma geração diferente, é uma geração que lutou para aquilo que quis ter. Agora a nova geração tem que lutar para aquilo que quer ter. E, portanto, esse é um sentimento... Enfim, faz-se um partido, eu há dias pensava para comigo, faz-se um partido para proteger os animais, faz-se um partido para proteger isto ou aquilo outro. Qualquer dia vai haver um partido que nasça só de jovens. Não é possível entrar pessoas com mais de 6 anos. Pronto, vai ser declarado inconstitucional, provavelmente. Mas é só para que, pronto, fazem uma forma qualquer em que não há possibilidade de alguém. E isto é importante, porque senão temos esse problema. Que as pessoas olham, vão para o ecrã e dizem, lá vem outra vez. Claro. Jorge, uma das coisas, e se a conversa nos está a levar aqui para os jovens, vamos ficar aqui mais um bocado. Os jovens aprendem muito por exemplo, ou seja, olhando para outros que foram... Na vida nós aprendemos por exemplo. Exato. Foram jovens noutros tempos e olham para o exemplo que eles... Neste momento, por exemplo, olhamos para o Presidente da República e para o Primeiro-Ministro e há uma espécie de paz podre. Há esta notícia de que até no Conselho de Ministros, no Conselho de Estado, António Costa nem falou. Isto é um embate, é uma coreografia, eles sabem o que é que estão a fazer, o que é que se passa e como é que isto pode implicar, obviamente, na intervenção dos jovens naquilo que é a vida política. Dizem que nós, o ser humano vacila entre ser leão ou raposa. O problema que nós temos com o Presidente da República, o problema não é um problema, é o que é a realidade. Com o Presidente da República, o Primeiro-Ministro é que são 2 raposas. Portanto, sendo 2 raposas, têm astúcia. Os 2 sabem que institucionalmente não se podem enfrentar de forma violenta, porque isso iria criar um problema maior do que aquele que eles estão a tentar resolver. Mas que é verdade que há uma guerra oculta, eu não acho que não é paz podre, eu acho que há mesmo uma guerra. Paz podre dá a ideia que há paz. Eu acho que não. Acho que há uma guerra oculta, recôndita, mas que eles sabem que estão a fazer e vão fazê-la de forma
institucional e com luvas de pelica, que é para não haver grandes estragos. Portanto, ninguém vai pegar em drones, ninguém vai pegar em armas nucleares, não vai haver nada disso. Mas, do ponto de vista da Corte, vai haver, obviamente, facadas todos os dias, que me parecem evidentes. O que é saudável num regime... Ou seja, nós estamos a falar num regime semipresidencialista. O Presidente da República, acho que foi o último discurso que ele fez. Eu disse isto num outro programa, sobre o Think Tank, que a imprensa, não sei porque, não ligou muito. Naquele discurso que ele fez, naquela conversa que ele fez com o jornalista no jardim do Palácio de Belém, ele diz que uma coisa que eu acho que é demolidora, diz, apesar do que se possa dizer, não disse assim, mas eu não consigo citar ipsis verbis o que ele disse, mas ele diz, o Presidente, constitucionalmente, não é obrigado a não ter dúvidas. Pode continuar a ter dúvidas. Ou seja, assim como quem diz. Podem dizer o que quiserem sobre os meus poderes constitucionais, mas que eu vou continuar a falar sobre as dúvidas que tenho, sobre aquilo que o Governo anda a fazer, vou. Portanto, isto é um sintoma, um sinal evidente que o Presidente da República quer continuar a marcar o ritmo da agenda política. Não é o ritmo da agenda política, é o ritmo do escrutínio da agenda política. Na questão dos jovens, é interessante, estamos a falar de jovens, foi o primeiro, quando veio a proposta, que eu diria a proposta que me pareceu estranha, como é que um governo da nação vai a uma academia do partido explicar a resolução do problema do país para uma academia do partido, ou seja, nem sentido institucional tiveram. Foram lá, no fundo, vender umas ideias aos jovens que estavam a tratar, jovens do partido deles. Portanto, foi assim que o fizeram. Foi o primeiro a dizer, o Presidente da República disse, mas há muito mais coisas para além dos jovens, ou seja, como eu disse, até o resto da população que não está a viver bem, que tem estes problemas, tem o A, o B, o C. Portanto, foi um aviso ao Governo, ou seja, há aqui eu não lhe chamaria paz podre, eu acho que há uma guerra, que não é uma guerra aberta, não é uma guerra, diria que não é uma guerra convencional, nem nuclear, mas é escaramuças na fronteira. Eu diria que estão em estradas muito diferentes, ou seja, cada um está aí para a sua estrada, porque na política sempre é assim, cada um sabe que todos nós mais ou menos achamos que qual é o destino, o melhor destino para uma nação, temos bom nível de vida, ser uma sociedade mais justa, mais igualitária, pujante, todos, mas uns dizem, mas eu acho que a estrada é esta, e outros dizem, a estrada é aquela. Eu acho que neste momento, para além de terem divergências sobre a estrada, eu acho que o diagnóstico que fazem sobre o ponto de chegada é diferente. Já é diferente. Bom, então, mas ainda este fim de semana, se ouvisses, como é que se chama o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, a dizer que estava tudo bem e que o PSD só sabe é falar mal do SNS, mas que está tudo bem no SNS. Bem, não sei, eu conheço muita gente que não tem médico de família. A dizer, se o diagnóstico já é errado à partida, então a estrada que estão a percorrer para alcançar o que quer que seja, que eu duvido que politicamente haja também uma ideia para o país, Jorge. Não, a ideia que nós estamos a ter como sociedade para o futuro é uma ideia que está basicamente a ser imposta pela Europa há uns anos. Portanto, nós, desde a questão da bancarrota, tivemos praticamente... A Europa ofereceu-nos um contrato social que nós rejeitámos, as pessoas não quiseram aquele contrato social. Era um contrato social para a produtividade, para a estabilização das finanças públicas, para a diminuição da dívida, para voltarmos mais para a iniciativa privada, para sair o Estado da economia. A Troika fez-nos essa proposta. Pedro Passos Coelho tentou implementá-la, implementou numa grande parte, mas o país depois rejeitou isso. E agora vamos falar nós temos que nos lembrar o que é que se passou entretanto. Vamos falar na reversão. Mas a reversão, o resultado prático é este. Ou seja, temos a TAP a ser vendida quando foi renacionalizada. Temos o Sistema Nacional de Saúde que estava numa lógica de parcerias público-privadas que andam para trás e agora estão a chegar à conclusão se calhar é melhor. A justiça e o ensino é o que é. Igual. Portanto, nós estamos a entrar naquele que é que na altura, há uns anos na política, se chamava o stop and go. Quer dizer, a política
deveria ser uma coisa em que eu vou para um caminho e vou corrigindo o tiro, mas tenho aquele caminho. Okay. Não, hoje é paras e se for preciso andas para trás. Eu quero ir daqui para o Porto, está bem, mas não vou direto, vou um bocadinho, vou andando por um lado, Não, mas espera, agora vamos começar todos para Lisboa, para depois decidirmos como é que vamos para o Porto. Ou seja, andamos para trás para chegar ao destino. E por isso é que a sociedade também não cresce. Porque é uma sociedade que tem esta fragilidade. É toda a gente quer demonstrar um poder, que é o poder de corrigir o passado, porque as forças partidárias vivem disso. Hoje, nós estamos refém de um tribalismo partidário. É como se, eu costumo sempre dizer, é como se os clubes de futebol fossem geridos pelas claques. Ele assim já não é fácil. Se fossem as claques a gerir o clube de futebol, então isto era um inferno na bola. E acho que uma das coisas que acontece e que eu creio que a comunicação social tem mencionado, ou pelo menos alguma, e que já vai tendo alguma ressonância na sociedade, é ver, por exemplo, o governo a rejeitar determinadas propostas de partidos e depois pinta ali com umas corzitas deles e a colocarem como lei aquilo que é, digamos, quase uma... seria... Como é que se faz? Quando se copia um plágio de políticas de outros? Isso está a ser uma realidade. A pergunta que fiz a mim mesmo foi, mas porquê é que eles fazem isto? Eu julgo que eles fazem isso porque a política está dominada por esse tal tribalismo, por uma certa infantilidade e insegurança, ou seja, são pessoas que nasceram na polarização perversa da política e, portanto, acham que fazer política é contrariar sempre o outro, não é fazer pontos nunca com o outro. Ou seja, nunca ganhamos todos. Nunca. Alguém tem que perder. Alguém tem que perder. Ou seja, eles entram em combate para alguém perder. E às vezes, a política é para todos ganharmos. Vamos ver, o que eu tenho hoje vou atribuir a quem? Tenho que atribuir uma parte a Mário Soares, outra parte a Cavaco Silva, outra parte a Durão Barroso, outra parte também a António Costa. Quer dizer, não posso estar aqui a escrever a história de Portugal. A fazer a história de Portugal. Não, espera, a história de Portugal só se resume a este período. A partir daí não houve mais nada. Não, calma. Houve coisas que foram feitas e assumir isso como natural, sem tema nenhum. Não conseguem fazer isso. Já para não sermos ainda mais polémicos e dizer que alguma das coisas temos que, se calhar, dar crédito ao Estado Novo, porque foram obras e políticas do Estado Novo, não é? Mas olha, algo que aconteceu e que me pareceu um pouco perverso naquilo que é a democracia portuguesa e o voto do cidadão português é António Costa, não resolvendo o problema da habitação, virar-se para Bruxelas. Então, mas porquê é que eu voto em partidos portugueses se depois eles não encontram solução política para um problema que já não é de agora? Eu já disse isso em público. Um dirigente socialista que eu... Não só mas um e outros disseram que António Costa nunca passaria de ser Presidente de Câmara. E um Presidente de Câmara, quando tem um problema, pede dinheiro ao Governo Central. O que António Costa fez foi, eu tenho um problema, não sei como resolver, agora vou pedir ao Governo Central, que é a Europa. Claro que a Europa não pode resolver o problema da habitação de Portugal nem de todos os países. Até porque não é uma questão de dinheiro, Jorge. Eu acho que há aqui uma jogada política, eu interpretei também assim, que eu acho que é a tal guerra oculta. Quando o Presidente da República faz um veto político, não um veto constitucional, um veto político sobre o tema da habitação, António Costa chuta para Bruxelas. Ou seja, é uma espécie de... Primeiro, não consegue... se estivesse em Bruxelas, a primeira pergunta que fazia, e já se entendeu com o seu Presidente, já agora, por princípio, antes de nos pedirem, podiam-se entender que é para a gente ficar mais... O próprio Presidente põe um conjunto de restrições sobre aquilo que estava a ser e ataca a credibilidade da própria proposta. António Costa faz essa jogada política, mas isso é sempre para fugir à resolução do problema. Não... Mandou a carta para Bruxelas e agora? E deixou os telejornais durante uma semana. Portanto, depois vem aquele séquito todos de comentadores a dizer que António Costa tem razão, porque a Europa está desgovernada, porque não sabe isto, não sabe aquilo, aquilo outro. E distraem o povo e distraem a todos nós, mas na prática, que eu saiba, não há nenhuma casa
mais casas feitas ou rendas mais Exatamente. baixas ou taxas de juros mais baixas porque ele mandou carta para Bruxelas. Mas, Mas pelo pronto. contrário, eu creio que inclusive esta semana, como se fosse sal na ferida do estado da nossa nação, o Jornal Económico apresentou dados em que demonstra que a produtividade desceu. Quando nós pensávamos que não podíamos ser menos produtivos, eis que estamos a atingir novos níveis. E não sei se este é daqueles problemas crónicos, a falta de produtividade em Portugal. O problema, nós temos que faz parte da nossa idiosincrasia, nós somos muito críticos de nós mesmos. Ou seja, os portugueses, eu tentei fazer, e como tive a passar férias no interior de Portugal, e vim de lá um pouco entristecido, porque eu vi um país melhor do país, é um país muito melhor do que os romancistas no final do século XIX e início do século XX faziam sobre o interior de Portugal, sem dúvida nenhuma. Há muito mais infraestrutura de apoio social, se assim quisermos, mas vi envelhecido porque vi estradas buracadas, edifícios públicos mal mantidos, edifícios particulares sem manutenção nenhuma, a população envelhecida, o ordenamento tudo desorganizado. Entro num café e peço uma água e às tantas estava um senhor já de idade ao meu lado e eu pergunto: então, o que é que aconteceu aqui na aldeia, assim, interessante que gostaste de me transmitir e tal, numa conversa? E diz-me assim: puseram-lhe um semáforo. Portanto, para ele a grande conquista era um semáforo, porque acho que os carros passavam ali e havia acidentes de vez em quando, não é? Mas reparem, aquela pessoa, isso a mim custou muito, porque é uma pessoa que, se já tem tudo, aquilo fazia a diferença ter um semáforo. Ou seja, há vários países em Portugal neste momento. Há o país de Lisboa, há o país da Corte, há um país do interior muito diferente, há o país que eu chamo o país que está ligado a Bruxelas, dos fundos, há o país que está ligado ao dinheiro do Estado, aqueles todos que vivem, incluindo a iniciativa privada que vive do Estado. Portanto, esse país é um país... temos vários países, portanto, é no meio disto que nós estamos aqui a... E quando olhamos para uma empresa como a Auto Europa e vemos que tem que tomar decisões de grande pragmatismo para de alguma forma garantir a sua sobrevivência, surpreende, por exemplo, estas propostas que o Estado faz para ajudar os jovens no IRS. Acha que vai de facto mudar alguma coisa? Quer dizer, são propostas totalmente folclóricas, ou seja, aquilo, um jovem não vai para fora porque vai ter uns passos e porque pode dormir nas pousadas da juventude. Isto é uma coisa um bocado ridícula, mas pronto, é o que temos. E, portanto, é isto que o Primeiro-Ministro de Portugal vai anunciar. E, portanto, nós, os telejornais abrem e parece que ele está a fazer uma coisa. Eu pensei assim, mas em que país é que eu vivo? Portanto, é dramático. Dormir nas pousadas da juventude. Ou seja, é mais um ativo público que está oficioso e eu agora vou pôr os jovens a mudar. Há uma tese da política envelhecida. Este é um problema muito sério, porque em muitos países isto está a acontecer, não é só Portugal. Que é a ideia que o Estado consegue resolver todos os problemas sociais. O Estado consegue introduzir modelos de incentivos, mas tem que estar preparado para que as pessoas reajam de forma distinta. Podem não aceitar. Eu era bem jovem e ainda estava em Moçambique antes da independência, depois veio a independência, e na altura o presidente de Moçambique, Salvador Machel, fazem a Operação Produção. A Operação Produção foi uma operação, enfim, inventada pelos aqueles dirigentes impreparados, saídos da luta da independência, e então era movimentar uma população que estava junto à cidade e ia para o interior. Portanto, era deslocalizar milhares de pessoas. Assim como eu disse, o interior está desertificado, agora... Temos lá as pessoas... Agora, vamos parar para perceber isto. Em Portugal, com este Primeiro-Ministro, nós temos políticas públicas
em que queremos subsidiar as rendas que estão em Lisboa e no Porto, que são muito caras, mas ao mesmo tempo não deixamos que o mercado funcione, em que se as rendas se tornarem muito mais baratas no interior, as pessoas, então, se calhar vou ver para o interior. Não. Vamos baixar as rendas em Lisboa e no Porto para que as pessoas ainda fiquem mais em Lisboa e no Porto. E depois, a seguir, nasce uma política para resolver o problema do interior. Portanto, nós... Assim, Resolvemos, é como abrir o buraco para tapar outro buraco. É igual. É exatamente a mesma coisa. E, portanto, nós estamos numa encruzilhada, vamos lá, coletiva, que é o Presidente e o Primeiro-Ministro estão nesta luta que, obviamente, é legítima da parte deles, cada um tem uma ideia diferente do que é fazer para o país, mas a base em que estão a fazer isso é uma base muito fragilizada, é uma sociedade, em termos económicos, pouco pujante. Sobre a Auto-Europa, lembrei-me no outro dia, quando esse assunto foi para cima da mesa, um economista de esquerda, mais à esquerda no panorama americano, Paul Krugman, fez um livro que era que gerir um país não é gerir uma empresa. E ele tinha uma tese muito interessante e que dá para perceber que se o Primeiro-Ministro tivesse lido o livro do Paul Krugman, que é da corrente política dele, talvez não dissesse esses disparates. O que ele dizia é o seguinte: eu não quero saber se uma grande empresa despede 20 mil pessoas, desde que eu saiba que tenho uma economia ao lado que rapidamente absorve essas 20 mil pessoas. Não é o tema do despedir, porque a empresa, para resolver problemas de produtividade, tem que fazer qualquer coisa. E, portanto, uma delas é, se calhar não conseguimos, não há mercado, as pessoas não compram os nossos produtos, o fornecedor não fornece isto, então o que é que vamos fazer? Foi o caso da Auto-Europa, o problema de umas cheias num país qualquer. E depois, numa indústria altamente regulada, com muitos padrões, ainda tivemos o governo de Portugal a dizer que se iam substituir ao fornecedor da Auto-Europa. Quer dizer, não tem noção nenhuma do que é a economia real. E como é que a Auto-Europa, ou uma empresa como a Auto-Europa, chega a um fornecedor? Não é? É como se o Zé da esquina... Eu tive a experiência pessoal de ajudar um grupo alemão que comprou uma empresa portuguesa para fornecer a Auto-Europa. E eles basicamente forneciam uma parte do carro, a parte da frente do carro, não me esqueço disto. Só para fazer esse molde, e que eles faziam lá depois a impressão que era a parte de frente do carro, eles chamaram o front-end, como é o nome técnico daquele. Eles foram à Alemanha para aí 45 vezes, até aquilo bater certo, quer dizer, e depois tinham que ser aprovados por não sei quantos departamentos. Eu pensava assim, mas isto é tudo louco, quer dizer, não tem noção nenhuma da realidade, portanto é uma... E, portanto, é esta... Mas eu queria, sobre a Auto-Europa. Sim. Se o Primeiro-Ministro é assim, não há problema nenhum, porque todos os funcionários da Auto-Europa, que depois, se a Auto-Europa não retomar, a economia está pujante e nós estamos a ter aqui forma de absorver esse emprego todo. Não. Onde é que o emprego está a ser absorvido? Através do próprio Estado. E, portanto, nós temos um país que, e é muito desagradável dizer isto, em que o Governo asfixia os portugueses com o seu próprio dinheiro. E ainda teve que pedir garantias. Pediu garantias à Auto-Europa de que os trabalhadores temporários também voltariam. Quando... E deixa-me aproveitar, uma vez que falámos de jovens na política, e isto foi algo que me impactou nesta última viagem que eu fiz, e primeira à China, é que a ideia que eu tinha é que na China qualquer um podia entrar para o partido e que, pronto, depois tinha a carreira resolvida. E aquilo que eu vi é que há uma forte e uma grande avaliação daqueles que fazem parte do partido. Aqui parece que vemos muitos jovens a usar a política, bem, já que nada corre bem, vou para a política. Os chineses têm a tradição do mandarinato, que foi uma sociedade muito assente no mérito e na qualidade. Portanto, eles não perderam... A sociedade chinesa é uma sociedade milenar, não é? Portanto... culturalmente, independentemente se quisermos, das opções ideológicas do momento, eles próprios têm uma noção de vida individual e coletiva. O confucionismo ainda orienta muito. Orienta muito e, portanto, nessa matéria, não são uma sociedade mercenária, são uma sociedade missionária, ou seja, as pessoas sabem que a participação num certo tipo de atividades que obriga a que haja um certo sentido de missão.
Nós falámos em Portugal no recrutamento dos partidos, em que nunca se percebe nada do que é que está por trás dos militantes, em que a escolha... Eu não sei se te recordas qual era o questionário que se ia fazer aos ministros quando houve aqueles escândalos todos. Lembro. E penso assim, mas quer dizer, isto é nos ministros. Agora estou a imaginar no que é nos partidos. Portanto, não vale a pena porque é uma... E o grande problema que nós começamos a ter como sociedade, e eu acho que isso também resigna mais e cria um certo baixar de braços, é o facto de hoje a informação é global. Portanto, nós temos acesso a tudo. Tu vais à China, o outro vai não sei aonde, o outro vai, eu vou aos países nórdicos, e todos vemos as sociedades mais ou menos a funcionarem. E depois, quando voltamos, percebemos que isto tem um problema de funcionamento e, portanto, as pessoas ficam... Eu, quando fiz esta viagem ao interior ao João, pensei assim, como é que a gente reorganiza isto? E lembrei-me de uma coisa, não faço apologia nenhuma nada disto, estou a dizer porque eu agora percebo a organização das cidades que tiveram a Segunda Guerra Mundial. Foram todas bombardeadas e aquilo começou tudo novo. Mas nós temos o país bombardeado de erros urbanísticos inacreditáveis e pergunta como é que se reorganiza tudo isto? E nós hoje temos esse problema, é como é que se reorganiza uma sociedade que não está orientada para um conjunto de assuntos que são... Hoje temos uma sociedade, nós temos que ter uma sociedade instantânea. Estamos aqui os dois, enfim, não é coisa, posso fazer uma transferência da Amway e tu recebes o dinheiro. Eu, para ir às finanças agora, tenho que marcar na agenda. Eu recebo, a última vez que tentei fazer isso, era passado 2 meses e meio e tinha que vir parar, acho que era a Ruda dos Vinhos. É sempre comigo. Mas espera aí, mas como é que isto funciona? Portanto, numa coisa que eles me obrigam a pagar e que eu pago no dia instantaneamente. A sociedade hoje é intolerante em relação ao tempo. É intolerante aos pequenos poderes. Mas depois tem que viver com isso. E depois como é que nós vivemos com isso? Como é que ultrapassamos? A sociedade ficou toda corrupta. É porque eu tenho um amigo num sítio para me passar à frente na bicha? É porque eu consigo... Isto é uma coisa que alguém tem que pôr termo a isto. Quando colocas isto em escala, andamos todos entupidos, não é? Claro. Na realidade. Jorge, nós estamos praticamente nos últimos dois minutos da nossa conversa e para terminar, deixando aqui um vento que possa encher as nossas velas, o que é que individualmente cada um de nós pode fazer? Eu julgo que individualmente cada um de nós tem que estar atento e tem que fazer... Há uma expressão jesuíta que é muito interessante, que é faz o que tens para fazer. As pessoas têm que ter a sua sentido de responsabilidade individual e fazer aquilo que têm que fazer. Às vezes corre bem, outras vezes não corre, não dá resultado, outras vezes dá. É esse sentido que as pessoas têm que começar a ter cada vez mais. Portugal é um país de espectadores, não é um país de atores. Eu sei porque sou benfiquista. E cada vez que vou ao Estado da Luz, isto é real, eu já percebi a filosofia do povo português no Estado da Luz, e sou benfiquista, portanto, revejo-me em algumas coisas. Quando a equipa entra em campo, toda a gente aplaude. Mas se a equipa faz um passo errado, é insultada até marcar um golo. Marca um golo e, de repente, somos os maiores do mundo. E porque é que só estamos a ganhar por 1? Podíamos estar a ganhar por 10. Portanto, Portugal é um país de euforia e depressão. E como somos muitos espectadores, exigimos muito aos atores porque nós não participamos no processo de... Passamos. E nós acabamos por ser uma sociedade que está sempre a passar os outros de bestial a besta, com facilidade. Olha, Jorge, muito obrigado por ter estado aqui connosco na abertura de mais uma temporada do Isto é o Povo a Falar. Obrigado a si que nos acompanhou, não só aqui na Curiacos TV, mas também na Rádio Vida, em 97.1. Não quero terminar o programa sem dizer que é muito importante também que você possa partilhar
partilhar nas suas redes sociais o link ao Facebook e ao Instagram e também rever as conversas no canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Subscreva, carregue lá no sininho para cada vez que fazemos o upload de uma das nossas conversas você poder ser notificado. Resta-me agradecer o ter acompanhado este programa. Amanhã estamos de volta à mesma hora com mais um convidado e mais uma mão cheia de conversa. Boa noite, até amanhã e muito obrigado.